Olá, queridos, aqui é a professora Bruna, vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo vamos falar sobre polígonos, tá? Então vamos relembrar um pouco a parte bem básica de polígonos. O que são polígonos? É toda linha poligonal fechada em um plano. Aí vamos ver aqui uma linha poligonal aberta, tá, gente? Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4... 5 lados numa linha poligonal aberta. Vejam que as duas pontas, ó, não se interceptam. E aí nós temos uma linha poligonal fechada, percebam. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas e que todas as pontas se encontram, tá? Então tá tudo fechadinho. E aí, o que faz a gente diferenciar então os polígonos? Nós temos duas situações. Primeiro, são os polígonos convexos. Os polígonos convexos, se nós traçarmos o segmento no interior desse polígono fechado, nenhum ponto desse segmento vai ficar na parte externa, ó, tá todo mundo aqui dentro desse polígono. Veja aqui nesse outro polígono que eu tracei também o segmento de todos os pontos que contém esse segmento, está na parte interior desse polígono, tá tudo aqui dentro, tá vendo? Na parte interna desse polígono, dessa linha poligonal fechada. Então, a gente chama esse polígono de convexo, tá? Todo segmento que nós traçarmos, os pontos vão ficar na parte interna desse polígono. A segunda situação, quando a gente tem um polígono côncavo. O polígono côncavo é o polígono em que, vejam, essa primeira situação, eu tenho uma boquinha, tá vendo, aberta na parte de cima, superior desse polígono, onde eu tracei o segmento do ponto A ao ponto B, e percebam que eu tenho essa minha parte aqui, ó, todos os meus pontos desse meu segmento AB, que pertence a esse segmento aqui, eles estão na parte externa desse polígono, ele tá por fora do polígono. Então, quando isso acontece, esse polígono é côncavo. Outra situação é aqui, ó, tem a boquinha aberta agora para o meu lado direito, e eu traço o meu segmento do ponto A ao ponto B, e eu tenho uma parte que fica aqui, ó, desse segmento, todos esses meus pontos estão na parte externa desse polígono, tá? Então, quando isso acontece, esse meu polígono é côncavo, tá bom? Vamos aos elementos de um polígono agora. Vamos aos elementos de um polígono. Aqui eu tenho um polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados, tá? Onde eu coloquei umas pontinhas em cada vértice que nós chamamos desse nosso polígono, que é o encontro de cada segmento, tá? Ou seja, eu tenho o vértice A, B, C, D e E, que são as pontas desse meu polígono, tá? Um exemplo aqui, ó, o vértice D. Agora nós temos os lados. O que são os lados de um polígono, ó? Exemplo, esse lado que une os vértices do ponto B ao ponto C, eu tenho o lado BC, e assim com os outros lados também. O segmento que vai do vértice A ao B é o lado AB, tá bom? Os lados são esses segmentos que formam o polígono. Os ângulos internos, cada vértice vai ter um ângulo interno, ó. Eu tenho um ângulo interno A, o ângulo interno B, todos os vértices possuem um ângulo interno. Ângulo externo, eu coloquei assim Bzinho. Em relação ao vértice B, veja, todo o ângulo externo vai ser suplementar ao ângulo interno, tá bom? Suplementar tem que dar 180 graus. E, por fim, minhas diagonais. Eu tenho um exemplo aqui, minha diagonal é C, que vai do ponto E ao ponto C. Diagonal, gente, é todo o segmento que a gente pula um vértice, tá? Então, não é a linha, não é do seu vértice adjacente, tá? Se for uma linha do seu vértice para o seu adjacente, vai ser o lado CD ou o lado CB. Mas, como a gente pula um vértice, vai ser uma diagonal, tá? É quando pula um vértice. De um vértice ao outro, sem ser o seu adjacente, é toda a minha diagonal. Aí vamos então relembrar algumas nomenclaturas. Nós sabemos que
os polígonos recebem seus nomes específicos, mas depende da quantidade de seus lados. Exemplo, um polígono de 5 lados recebe o nome de pentágono. De 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono e assim sucessivamente, tá? Geralmente é sempre o final com gono, de polígono, tá? No final, tá? Agora vamos aos seus ângulos internos. Vamos lá. Aqui eu tenho, então, ó, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Polígono convexo é aquele que só tem essa parte interna, tá bom? Então, vamos lá. Vamos à fórmula. A fórmula a gente chama de SI, que é a soma dos ângulos internos. Vai ser igual a 180 graus vezes n menos 2. Por que, gente? Vezes n menos 2, porque nós precisamos transformar o polígono em triângulos e nós sabemos que o triângulo, a soma de seus ângulos internos pela demonstração, equivale a 180 graus, tá bom? Então, ó, essa é a fórmula. Se você não se lembrar da fórmula, decompõe o polígono em triângulos. Vou mostrar para vocês como é que faz. Exemplo, ó, determine a soma dos ângulos internos de um heptágono. Heptágono são 7 lados. Então, no lugar do n, você vai colocar a quantidade de lados, que é 7. Então, SI vai ser 180 vezes 7 menos 2. Eu só substituo, ó, o valor dos lados no n. Então, fica 180 vezes 5, que dá 900 graus. Ou seja, se eu somar todos os meus 7 ângulos internos desse heptágono, eu vou ter 900 graus. Veja, se você não se recordar dessa fórmula, você transforma esse polígono em triângulos. Então, eu tenho um triângulo. Veja, eu estou traçando diagonais. Eu tenho o meu segundo triângulo. Eu tenho o meu terceiro triângulo. Eu tenho o meu quarto triângulo. E aqui eu tenho meus 5 triângulos. Então, eu traçando minhas diagonais, eu tive 5 triângulos. Daí é só a gente fazer o quê? 180 graus vezes 5, que é a quantidade de triângulos que eu decompunho. Aí eu chego aqui, ó, nessa parte da minha fórmula reduzida. E aí a gente tem, ó, o mesmo valor. SI 180 vezes 5 dá 900 graus, viu? A gente acha a mesma medida. Só que aqui, ó, ou você decompõe em triângulos, a quantidade de triângulos vezes 180 graus, tá? Que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Ou você se recorda da formulazinha, 180 vezes n menos 2, tá? E aí, se eu quero saber a medida do ângulo interno desse polígono regular, eu sei que todos os ângulos são iguais, já que todos os lados são iguais desse polígono regular. Fórmula, você vai pegar a soma dos seus ângulos internos e dividir pela quantidade de lados. Ou seja, essa fórmula da soma dos ângulos internos, que é 180 vezes n menos 2, e dividido por n. Vamos ainda trabalhar com o heptágono. O heptágono são 7 lados, então eu pego a medida da soma dos ângulos internos que nós acabamos de fazer e a gente divide pela quantidade de lados ou ângulos, que são 7 lados. E aí você tem aproximadamente 128 graus e 34 minutos, tá? Cada ângulo interno desse heptágono. Agora vamos ver como que a gente trabalha com os ângulos externos de um polígono convexo. A fórmula é SE, que é a soma dos ângulos externos, é igual a 360. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que qualquer polígono possui a soma dos seus ângulos internos igual a 360. Então, ó, um quadrilátero, 360 graus, a soma dos seus ângulos externos. Um pentágono, 360 graus, a soma dos seus ângulos externos. Para qualquer polígono, tá? Então, ó, vamos então à medida do ângulo externo de um polígono regular. A fórmula é 360 dividido por n, que é a quantidade de lados. Ou seja, o SE dividido por n. Vamos um exemplo. Um hexágono, então. Um hexágono vai ter a soma dos seus ângulos internos, externos, igual a 360 graus. Quanto que vai ser a sua medida de um ângulo externo? Então, a gente divide 360
pela quantidade de lados. Hexágono são 6 lados. 360 dividido por 6 dá 60 graus. Então, eu sei que qualquer ângulo externo desse hexágono vai possuir 60 graus, tá? Agora, vamos a diagonais. Diagonais. Como que a gente sabe a quantidade de diagonais que nós podemos traçar no polígono? A gente possui uma fórmula, para a gente calcular. Seguimos a fórmula D de diagonal, que é igual a N, que é o número de lados, vezes N menos 3 dividido por 2. Essa é a formulazinha, tá? Exemplo, quantas diagonais vai ter num hexágono? Hexágono, lembrando que são 6 lados, e 6 lados é a medida de N, o valor de N. Então, vamos substituir. D é igual a 6 vezes 6 menos 2, 6 menos 3 dividido por 2, tá? A fórmula de N vezes N menos 3 dividido para 2. No lugar de N, eu coloquei 6. Ficou 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. 6 menos 3 é 3. Então, fica 6 vezes 3 dividido por 2. Gente, quem quiser simplificar aqui no início, já pode simplificar, tá? 6 vezes 3 é 18. 18 dividido por 2 é 9. Vai encontrar o mesmo resultado. Então, eu tenho que o número de diagonais de um hexágono é 9. Ai, professora, não me recordei da fórmula. Faz igual a gente fez no exemplo anterior. Vai traçando de um vértice as diagonais e conta quantas linhas diagonais você fez no polígono, tá bom? Não precisa se prender à fórmula, não. Você pode traçar mesmo a maneira que você fez no exercício anterior, tá bom, gente? É isso, espero que vocês tenham entendido. Então, até o próximo vídeo. Tchauzinho!